Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 28 e versículo de número 16, que diz assim: Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra aqui, irmãos, vai nos falar sobre a morte de um falso profeta chamado Ananias. Ele queria fazer com que as palavras que Deus usou o profeta Jeremias para dizer fossem descredibilizadas. É isso mesmo. Ele queria trazer descrédito às palavras do profeta Jeremias. Ele usa a mesma fórmula que Deus havia usado o profeta Jeremias para dizer ao povo que o povo iria ser levado para a Babilônia, que o povo iria passar por aquele tempo de dores, de sofrimentos, mas se o povo resolvesse ser obedientes, não ia vir tanta luta sobre eles, mas se o povo endurecesse a cerviz, ia vir para eles fome, peste, tribulação. Só que quando o profeta Jeremias diz isso, irmãos, esse falso profeta se levanta. Se levanta para querer desmentir, se levanta para querer trazer problemas, aleluia, para dizer que o profeta Jeremias não estava falando a verdade. E tem pessoas, irmãos, que elas são assim. Elas gostam de se levantar contra aquilo que pertence ao Senhor. Elas gostam de brincar com aquilo que é santo, que pertence a Deus. Eu vou te dizer uma coisa da parte dos céus. Se você sabe que você serve a Deus, se você sabe que sua vida está diante do Senhor, que a sua vida está no altar do Senhor, não precisa você temer a nada nem a ninguém. Não precisa você se explicar. Não precisa você querer estar ali, sabe, querendo mostrar que Deus é na sua vida. Quem mostra é o próprio Deus. Quem traz o direcionamento, quem mostra que Deus está contigo, quem coloca as palavras na sua boca é Deus. A quem esteja se levantando contra você, aleluia, e dizendo que aquilo que você fala não é de Deus, e dizendo que Deus não é na sua vida, ou até mesmo querendo imitar você, porque eu vou dizer para você, irmãos, ele estava querendo imitar o profeta Jeremias, só que ele estava querendo usar uma sentença diferente. Ele estava querendo dizer que o povo seria livre, que o povo seria liberto em 2 anos, mas Deus não havia dito isso. Deus havia usado o profeta Jeremias para dizer ao povo que ia acontecer sim o cativeiro, que o povo seria entregue nas mãos dos babilônicos, sim, que eles passariam por tribulações, sim, mas Ananias quis dizer diferente. Você vai ver aqui no capítulo de número 27 e no versículo de número 6, vai nos dizer assim, ó: Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhadores, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia. Porque eles os profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Você vai ver aqui o profeta Jeremias já deixando claro: é melhor vocês se colocarem ali realmente para fazer o que Deus está mandando, para irem com o rei da Babilônia até o tempo que Deus quiser. Porque o povo precisava pagar pelo que eles estavam fazendo. O povo estava apostatando sua fé. O povo estava desagradando a Deus. O povo não estava dando ouvido aos profetas. Não estava dando ouvido às ordens do Senhor. E ia acontecer. Deus ia entregar nas mãos dos babilônicos aquela terra, aquele povo. Só que o profeta, o falso profeta Ananias, ele diz diferente. Ele vai dizer aqui, ó, no versículo
de número 2. Assim, capítulo de número 28, versículo de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Olha o que ele fala. Ele usa a mesma palavra que Jeremias falou. Ele diz, o que é que Jeremias diz aqui? No capítulo de número 27 e versículo de número 28. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do seu jugo. Então, o que é que Jeremias diz aqui? Que é para o povo colocar o pescoço debaixo do jugo de Nabucodonosor, porque Deus havia entregado a ele. Mas a gente vai observar aqui que o falso profeta, ele diz que quebrou o jugo, que Deus tinha quebrado o jugo de Nabucodonosor. Aí ele vai dizer assim, versículo de número 3, dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Você vai ver aqui ele pegando realmente aquilo ali que Jeremias havia falado, a forma introdutória da profecia que Jeremias havia entregado e distorcendo a palavra. Só que Deus não estava com Ananias. Eu quero que você entenda uma coisa da parte de Deus. O que é de Deus, Deus confirma. O que é de Deus, Deus testifica. Irmã, estão querendo me imitar. Irmã, tem gente me invejando. Tem gente que está invejando o que Deus tem na minha vida. Tem gente que está invejando o meu ministério, o meu casamento. Está invejando aquilo que Deus me entregou, a minha casa. E Deus está dizendo, se foi eu que lhe entreguei, fique tranquilo, porque eu vou tratar com aqueles que querem, aleluia, usurpar aquilo que lhe pertence. Com aqueles que querem imitar, decantará, mandará aquilo que é meu, porque o que é santo ninguém imita, irmãos. Então o profeta Ananias queria ser profeta, aleluia, acima daquilo que Deus havia usado Jeremias para dizer, inventando o que não era verdade. Todo falso, todo invejoso, mandará, todo usurpador Deus vai tratar. Tá pensando que Jeremias ficou preocupado com a falsa acusação, com aquilo que Ananias estava dizendo, querendo dizer que o profeta Jeremias havia mentido? Não, sabe por quê? Porque Jeremias sabia quem usava ele, que era Deus. E nós temos que entender isso, quem nos usa é Deus, quem está na nossa vida é Deus. Então as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, elas podem fazer o que quiser, falar o que quiser. Nós é que temos que ter a convicção de que Deus está conosco, de que Deus fala com a gente. Aí nós vamos observar, irmãos, que não demora muito de Deus mostrar que realmente foi ele quem havia escolhido a Jeremias e que Jeremias era um verdadeiro profeta. A Bíblia diz que esse falso profeta chamado Ananias morreu naquele mesmo ano. Conforme o que Jeremias havia profetizado. Ninguém brinca com homem de Deus não, irmãos. Ninguém brinca com mulher de Deus não. Dei cantará, mandaraia. Tem gente que tá brincando com fogo. Esse homem brincou, aleluia, com o chamado, com o ministério, com a seriedade de Jeremias, com a presença de Deus na vida de Jeremias. E houve para ele, haramandarai, uma sentença de morte. Porque o que é falso, Deus desmascara. O que é falso, Deus remove, irmãos. Quando é de Deus, Deus testifica. Quando é de Deus, Deus mostra. E eu vou te dizer uma coisa. Deus foi rico em detalhes com Jeremias. Porque as profecias, realmente, que Deus usou Jeremias para falar, não aconteceu no mesmo dia e na mesma hora. Jeremias foi alertando, foi passando os anos, foi alertando. Mas chegou um momento em que a palavra se cumpriu. E a partir do momento que o profeta Ananias diz que o que Jeremias estava dizendo não era de Deus, diz que aquilo ali não era verdade, mas que Deus tinha tempo de paz para o povo, ele estava desmentindo não somente o profeta Jeremias, mas ele estava desmentindo outros profetas que já haviam predito o que aconteceria com Jerusalém. Você está entendendo? Porque aquele não se levantou só contra Jeremias. Ele se levantou também contra os outros profetas que haviam se levantado para dizer que Deus derrubaria Jerusalém. Que Deus entregaria Jerusalém nas mãos do rei da Babilônia. Porque quando Deus fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E eu entendo aqui que ninguém se levanta contra o que é de Deus para permanecer de pé. Ninguém se levanta contra o servo e contra a serva do Senhor para permanecer de pé. As profecias que saíram dos lábios de Jeremias não pertenciam a Jeremias, pertenciam ao Senhor. Você tem que entender isso. Aquilo que é de Deus na sua vida não é você que justifica. Aquilo que Deus lhe manda falar, aquilo que Deus lhe manda fazer, não é você que justifica. Tem gente querendo até imitar. Dei cantará, mandaraia. Mas não vai conseguir. Tem gente querendo até, aleluia, um lugar de destaque. Porque as pessoas, irmãos, elas querem se destacar de qualquer jeito. Elas não sabem o preço que você paga. Esse falso profeta não pagava nem metade do preço que Jeremias pagava. Jeremias sentia dores. Jeremias passava por aflições. Jeremias passava por muitas coisas, por solidão, para receber de Deus, aleluia,
Aquelas revelações não era de qualquer jeito, mas aí veio um falso profeta querendo fazer tudo de qualquer jeito e desmentiu o que o homem de Deus havia dito. E tem gente que é dessa forma, irmãos. Não busca, não ora, ramandarai, mas quer o seu resultado. Querem viver as honras que Deus já decretou para você. Mas o que Deus determinou para Jeremias não ia ficar com o falso profeta Ananias. As palavras iriam se cumprir. Decanta ramandaraia. Que Jeremias havia dito, porque Deus tinha compromisso com Jeremias. Não tinha compromisso com o falso profeta Ananias, não. Ananias era um falso profeta. Ramandaraia. E Deus iria desmascará-lo. E com a morte de Ananias a gente observa que Deus realmente desmascarou. 2 meses depois, Ananias morre. Dei cantaramandaraia. Porque ele pregou rebeldia contra o Senhor. Ele disse que Deus, aleluia, iria quebrar o jugo. Mas Deus não disse isso. Ele falou que Deus não mandou. Ele quis desmentir as palavras que Deus havia usado o profeta, um homem sério, um homem de Deus, Jeremias, que tinha crédito no céu. Eu vou te dizer uma coisa, ninguém brigue com homem e com mulher de Deus não, irmãos. Ninguém briga com aquilo que pertence ao Senhor, não. Se foi Deus que falou, é Ele quem vai dar cumprimento à palavra. É muito bom, irmãos, a gente observar isso, que as pessoas querem o resultado desde os tempos antigos. Esse falso profeta aqui queria chamar atenção. Esse falso profeta aqui, ele queria os holofotes. Mas não queria o preço que o profeta Jeremias pagava. Tem gente que quer, aleluia, o destaque de ser um profeta. Tem gente que quer o destaque de ser uma pregadora, de ser um pregador, de ser alguém de nome, de iramandarai, que Deus dá na terra, mas não quer pagar o preço. E o que for falso, eu quero profetizar que Deus vai desmascarar. Ei, cantaramandarai. Declare comigo, tudo que for falso na minha vida, Deus vai desmascarar. Tudo que for falso na minha vida, Deus vai desmascarar. Deus vai começar a tocar em gente. Aleluia. Que está querendo aí, aleluia, manchar a tua imagem. Deus vai começar a tocar em gente que está querendo imitar você, porque o que é de Deus ninguém imita. Irmãos, quando Deus lhe entrega um casamento, ele é seu. Ninguém imita seu casamento. Quando Deus lhe entrega um ministério, ele é seu. Ninguém imita você, o ministério que Deus lhe deu. Porque Deus dá a cada um, irmãos, conforme o que ele quer. E se está imitando, não é de Deus, é do diabo. Por quê? Porque nós vamos observar, irmãos, que Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus não trabalha com imitação. Não, não. Ele me chama de um jeito, ele te chama de outro. Você vai ver que o profeta Elias e o profeta Eliseu foram 2 grandes homens de Deus, mas cada um com seu ministério, cada um com seu chamado. O profeta Elias era diferente em muitas coisas do profeta Eliseu. Ambos eram cheios. Ambos, aleluia, tinham o Espírito do Senhor. Eliseu tinha a porção dobrada do Espírito que tinha Elias, do Espírito de Deus. Mas eles não eram iguais. E você não vai ver o profeta Eliseu querendo imitar o profeta Elias. Não existe isso. A partir do momento que a imitação não provém de Deus. E aqui você vê, irmãos, uma coisa séria, uma grave acusação. Querendo dizer que as palavras do homem de Deus não eram verdade. Ananias estava querendo dizer que as palavras de Jeremias não iam se cumprir. Só que aqui eu entendo que o que é de Deus, Deus se responsabiliza, se encarrega de mostrar. E Deus mostrou. 2 meses depois morre Ananias. Para cumprir a palavra que Deus usou, aleluia, o profeta Jeremias, porque Ananias havia pregado rebelião, rebeldia. E o que não é de Deus, irmãos, aleluia, Deus vai tirar do teu caminho. Declare comigo, tudo que não for de Deus, Deus vai remover do meu caminho. Tudo que não for de Deus, Deus vai remover do meu caminho. Aqui eu entendo, irmãos, que o que é bênção para mim não é bênção para outros. E o que é bênção para outros pode não ser bênção para mim. Então, o que Deus tinha com Jeremias, não tinha com Ananias. Realmente o profeta Ananias quis manchar a imagem do profeta Jeremias, querendo usar ele como falso profeta. Querendo dizer que o falso profeta era Jeremias, que a palavra não ia se cumprir, mas a palavra se cumpriu. A palavra aconteceu e Deus mostrou, Deus desmascarou. Deus vai mostrar quem é verdade e quem é mentira nessa história. Deus está dizendo, quem for verdade, ele vai mostrar, e quem não for, ele também vai revelar. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Pai.
Porque o Senhor é Deus que testifica, Pai. O Senhor é Deus que mostra, meu Deus. Nós não precisamos dizer nada pra gente que tem se levantado pra tentar imitar, pra gente que tem, aleluia, se levantado pra tentar manchar nossa imagem, de Iramandarai, porque é o Senhor que mostra, Pai, que é na nossa vida. E foi o Senhor, meu Deus, Aramandarabandarai, que mostrou que as palavras que o Senhor usou, o profeta Jeremias, vieram dos céus. E a gente tem que entender que é o Senhor que mostra, que as palavras que o Senhor falou conosco é o Senhor que tem falado, que é o Senhor que mostra que o Senhor é na nossa vida, é o Senhor que fala, que confirma e que testifica para a glória do teu nome, Pai. Oh Deus, tudo que for falso, remove do nosso caminho e mostra que o Senhor é na nossa vida para a glória do teu nome. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, meu Senhor. Desfaça os laços, as setas, as retaliações, Pai, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor. Que o Senhor traga para eles, Pai, aquilo que eles precisam, aquela assinatura, Pai, aquela causa ganha, ou Senhor, aquela cura, aquela libertação, aquela restauração, aquela restituição, aquilo que o teu povo tem clamado a ti, Pai, que tem pedido, tem suplicado, Senhor. Faz acontecer para a glória do teu nome, Senhor. Continua conosco, assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Não se preocupe. O que é de Deus, Deus mesmo testifica. Quem estiver na sua história tentando manchar a sua imagem, ou até mesmo tentando ficar com aquilo que lhe pertence, querendo receber as honras no seu lugar, o nosso Deus, ele vai tirar. O que é bênção para você é maldição para outros. Você pode observar que na vida do profeta Hananias, do falso profeta, foi maldição. Ele querer desmentir as palavras do verdadeiro profeta Jeremias. Tem gente, irmãos, que se tentar tocar no que lhe pertence, ou até mesmo manchar a tua imagem, vai se tornar uma grande maldição para eles. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.